Muita gente pensa que é impossível conservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, promover atividades que geram renda no campo. Mas isso não é verdade. É justamente o contrário. Quando as pessoas, nas comunidades locais, com seus projetos, utilizam seus territórios de maneira racional, eles estão, na verdade, contribuindo com a conservação do meio ambiente. Mesmo que pareçam pequenas, experiências como essas têm grande impacto para a qualidade de vida no campo e permitem a manutenção dos ecossistemas naturais, como o cerrado, a caatinga e as florestas tropicais. O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Essa riqueza natural está associada a uma igual diversidade sociocultural. Povos indígenas, comunidades quilombolas, quebradeiras de coco, geraizeiros, catingueiros, ribeirinhos, pescadores artesanais, entre outros, compõem esse enorme mosaico da cultura brasileira. No percurso do nosso trabalho, desenvolvemos formas de atuar que dialogam com as realidades e necessidades dos povos indígenas, comunidades tradicionais e agriculturas familiares em geral. Apoiando seus projetos comunitários, conseguimos abrir o acesso a recursos financeiros, conhecimentos e informação, criando condições de gerar renda usando e respeitando o meio ambiente. O Programa de Pequenos Projetos Ecossociais, PPP-Ecos, foi criado em 1994. Coordenado pelo ISBN, ele foi financiado por recursos do Fundo para o Meio Ambiente Mundial, o GEF, nos primeiros anos de sua existência. Por mais de 15 anos, o PPP-Ecos foi um dos poucos programas no Brasil a direcionar apoio especificamente para o bioma cerrado. A partir de 2012, o programa ampliou sua atuação para a Caatinga e a Amazônia. Na região amazônica, no arco do desmatamento, contamos com o aporte de recursos do Fundo Amazônia. De 94 para cá, mais de 560 projetos receberam apoio do PPP-Ecos, alcançando 407 municípios em 4 biomas e 26 estados diferentes. Nós estamos trabalhando com 10 grupos de produção. Iniciamos com um projeto aí apoiado pelo Funbil, né, que foi pela FATO, junto com a Asmumbip, e veio esse projeto que hoje a gente está trabalhando, que é do Fundo da Amazônia. Então, é uma coisa que deu mais encorajamento para a produtora. A gente já tem quebradeiras que vende para o compra direta, já tem quebradeiras que vende para as escolas no programa TAA, e já participa do PNAE. E a gente trabalha também com as feiras. Lá você encontra de tudo, do babaçu, o azeite, o carvão, o mesocarpo, o artesanato, a farofa de gongo, não sei se vocês conhecem. Pequenos projetos são espaços de experimentação e aprendizagem. Ao oferecer meios para que as comunidades se mantenham em seus territórios, eles se constituem espaços alternativos ao processo de expansão da fronteira agrícola. Além de gerar renda para as comunidades e serem formas de expressão das diversas culturas, os produtos fabricados por famílias e organizações comunitárias são mais sustentáveis que a ocupação baseada na exclusão social, na especulação fundiária, no desmatamento, na monocultura e na pecuária extensiva. O fazendeiro grande, ele tem reserva,
Mas o brejo é o que eles querem para dar manutenção do gado. E aí eles abrem tudo. Tem um programa federal que tem um limite de você não derribar as beiras, né? Ter os 40 metros, e nem isso eles não deixam. Ao longo dos anos, o PPP Ecos contribuiu para estruturar diversas pequenas agroindústrias de beneficiamento de frutos nativos, mel e fitocosméticos. Além disso, apoiou projetos de produção de artesanato, de restauração de áreas degradadas, entre muitos outros. Dessa forma, o programa colaborou muito para promover produtos da biodiversidade brasileira, às vezes desconhecidos da população, como foi o caso do baru. Aprendemos que é fundamental promover a articulação entre comunidades locais e redes de atores do socioambientalismo. O babaçu aqui virou uma moeda muito forte, né? Geramos renda para as famílias permanecem no campo com condições de vida mais dignas, que está a valorização ambiental, a questão do controle de queimadas, está o não uso de agrotóxicos e está o trabalho integrado da família. A sociedade, ao comprar um produto da agricultura familiar, da reforma agrária, da escadaria de coco, não estão comprando meramente um alimento, mas toda uma história, né, toda uma proposta de desenvolvimento, né, focado na agroecologia, com respeito à sustentabilidade e ao meio ambiente. Os pequenos projetos têm potencial de ultrapassar a escala local, desencadeando impactos regionais, nacionais e globais. Conectando áreas protegidas e promovendo a ecologia na escala de paisagens, são gerados benefícios amplos em termos de água, biodiversidade e clima. Ao longo do tempo, as sementes plantadas localmente nos pequenos projetos acabam se multiplicando, gerando benefícios ambientais, econômicos e sociais para as presentes e futuras gerações. Esse é o grande mérito do PPP Ecos.